Como eu fiz em 2010, em todos os anos eu fiz isso, né? O ano de 2010, o ano de 2011, 2012, e aí eu grifei ali para mostrar a parte em que o Cineclube é mais abalado, que foi quando houve o maior movimento grevista, né? Então a gente tem no mínimo 3 meses ali de paralisação das sessões. O ano de 2013 e era para estar no ano de 2014, me desculpem. Não, era para estar este gráfico do ano de 2014. Bom, e o Cineclube da UFT em 2014, que aí eu à medida em que eu vou construindo a história do Cineclube neste ano, né, eu vou fazendo a relação com os anos anteriores. Né? Então, novamente, eu faço o levantamento do público masculino e feminino, o público por país de produção, os países de produção, que aí eu calculo quantidade e porcentagem ao mesmo tempo, e o gênero cinematográfico, da mesma forma como os demais. Aqui, ó. Este aqui é o gráfico de 2014, até o momento em que eu fiz o levantamento de dados. Os dados gerais do Cineclube da UFT em Tocantinópolis. O cinema como arte indissociável do social. O cinema é a mais completa arte do século XX, capaz de ser a síntese total das mais diversas manifestações estéticas do homem. O cinema como arte total consegue apresentar as verdades do conceito e categorias das ciências sociais através de situações humanas típicas elaboradas por meio de uma série de técnicas de reprodução aprimoradas a partir de outras intervenções estéticas, né, que é a literatura, pintura, arquitetura e o urbanismo. Eu só peço desculpa porque eu não pus o autor ali como referência. E aí, a arte e sociedade não podem se ignorar, já que a própria arte é um fenômeno social. Em primeiro lugar, porque o artista, por mais originário que seja sua experiência vital, é um ser social. Em segundo, porque sua obra, por mais profunda que seja a marca nela deixada pela experiência originária do seu criador, por singular e irrepetível que seja sua plasmação, sua objetivação nela é sempre uma ponte, um traço de união entre o Criador e os outros membros. Então eu faço essa construção teórica. Né? Eu trago para o meu trabalho a ideia de que o cinema é uma arte, de que o cinema é a sétima arte. Né? E a ideia de que a arte ela é indissociável do social. Eu trago essa discussão para elucidar mais ainda qual a importância dos debates que são realizados pelo espaço cineclubista. Este texto é do Sánchez Vasquez, que ele discute as ideias estéticas de Marx. E aí eu consegui levantar algumas propriedades do Cineclube, né? O debate, o gênero cinematográfico, país de produção e o público. Né? Então, no debate eu tenho, o debate é quem realiza o debate. E aí eu tenho um grupo de acadêmicos, professores, comunidades e técnicos. No gênero, tenho drama, documentário, comédia, ação e aventura e outros. Esses outros são obras em que há mais de um gênero cinematográfico pensado para a realização dela. E o país de produção, que os dois principais, né, que é Brasil, que aparece em primeiro, os Estados Unidos em segundo, e as obras que são produzidas por vários países. E o público, que eu trago o dado de público de mulheres e de homens, e que eu faço uma pequena discussão sobre o espaço acadêmico atualmente está sendo ocupado mais por mulheres do que por homens, e que esta ocupação está quebrando conceitos, busca, na verdade, quebrar conceitos machistas da nossa sociedade. E no debate, que é o principal deles,
eu consegui identificar, como eu já tinha dito, quatro grupos de debate, que é acadêmicos, professores, comunidades e técnicos, e para minha surpresa, durante a pesquisa, apareceu mais três, dos dois principais, que é acadêmico e professores, apareceram mais três grupos, né? Ou mais três subgrupos, que são voluntários, que é a mesma característica tanto para acadêmico quanto para professor. Nos acadêmicos a gente tem os bolsistas, que os bolsistas ele tem como obrigação da bolsa, como uma das obrigações da bolsa, ele tem que fazer o debate. O pessoal do núcleo de estudos afro-brasileiros. E aí eu trago tanto na fala quanto em gráficos, né? O percentual de debatedores, o percentual de filmes por gênero, o percentual de país de produção. Esses dados aqui já são os dados gerais do Cineclube, o percentual de público masculino e público feminino, e este outro gráfico que eu construí, que é o índice de público por mês, né? A cada mês eu juntei o público de cada mês e fiz esses índices, então tem todos os anos. E aqui são os índices totais, né? Em quantidade, em porcentagem e a média de sessões. E aí eu digo, é importante a expansão deste projeto na medida em que voltamos nossos olhos para o viés educacional, ensino, para a organização social atual. Dentro deste meio, é necessário formar e informar as classes menos favorecidas para que estas tenham autonomia de formular seus próprios conceitos. Por isso, o Cineclube, como formador de público e público como fator essencial para a consolidação dos cineclubes, devem andar juntos em uma relação recíproca formadora de sujeitos críticos, contribuindo para o local onde suas atividades são desenvolvidas. Considerações finais. Ao expor toda esta cabedal de informações e análises do Cineclube, e com a segurança de estar finalizando este trabalho, é importante ressaltar e evidenciar que o Cineclube, como espaço democrático e formador, deixou ao longo desses anos iniciais suas contribuições para a universidade. E como a relação é recíproca, recebeu da universidade contribuições importantes para a sua permanência. O que fica posto agora é a continuidade de suas atividades, como foi analisado nos últimos 6 meses da pesquisa. A tendência é crescer como atividade educativa e reflexiva, contribuindo para o que está em sua volta. As referências bibliográficas, o livro que eu usei como elemento principal, que é Cineclube, Cinema e Educação, de Giovannini Alves e Felipe Macedo. Na parte em que eu mostro a contribuição do convênio Cineclube UFT, NEAF UFT, eu usei o Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, né? E utilizei também da referência bibliográfica sobre cinema, né? Que é o Luiz Nogueira, ele gêneros cinematográficos, Manuais de Cinema 2, de gêneros cinematográficos, a revista Cineclube Brasil, que também foi muito importante, e o Vasquez, As Ideias Estéticas de Marx, tradução de Carlos Nelson Coutinho. Então essas são as principais referências que eu utilizei para elaborar o meu trabalho. Obrigado. Estou em 10 minutos. Agora aqui eu vou falar do Chico. Você que define o problema, mas não sai da regra da casa, são voltados da casa iniciais. Então vai lá, você. Eu acho que ele tipo agiu e você aceitou, tá? E você vai como um problema para nós, não tomando decisão. Como um bom convidado, eu vou aceitar. Bom, boa noite a todos. Clisman, obrigado pelo convite. Batista, obrigado. É legal participar desses momentos, né, assim, de formação. Isso, penso eu, que é um momento importante para você estar
questão é que o trabalho aqui, quem aproveitou mesmo a construção do trabalho foi o Batista, né? A gente só pega a ponta do iceberg, pega o resultado. O processo é do orientador, né? Seu e do orientador. E aí, como a gente não tem condição de julgar o processo, né, nós temos que trabalhar em cima do que nos foi entregue. Né? De antemão, assim, eu já adianto o meu parecer, eu acho que você cumpriu os requisitos de um TCC. O seu trabalho tem o necessário para um trabalho de conclusão de curso, para uma monografia. Não vejo problemas e não vejo questões aqui que o levaria à reprovação, né? Então acho que o seu trabalho está contente, né? Então eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, parabenizar pelo trabalho, porque o trabalho expressa bastante o seu esforço, né? Isso aí então é uma coisa que eu valorizo muito, porque numa época em que plágio anda sendo uma coisa tão comum na academia, na hora que você vê um trabalho em que você identifica o esforço, as dificuldades do aluno, você fica feliz por isso, né? E eu vejo aqui todo o seu empenho e seu esforço nesse trabalho. Desde pegar aquele tanto de dados e informação que você tem, tabular, fazer gráficos, enfim, parabéns pelo esforço. E aí, eu confesso que quando o Batista dizia assim, pô, tem que pegar o Cineclube como objeto de pesquisa, eu ficava falando, né, gente, Batista forçando a barra, né? Aí, respeitava. Mas quando eu li o teu trabalho, me surgiu N questões, N questionamentos que de fato eu acho que é coisa que deve ser repensada sim. Né? São coisas assim que eu acho importante, né? Para a gente discutir e pensar em função, necessidade, importância, nos seus aspectos culturais, na formação ética, estética, política da comunidade FT externa, né? Então, o seu trabalho me abre várias possibilidades. Tá? Eu, particularmente, para entrar no teu trabalho, assim, eu vou no atacado, depois vou no varejo. Vou pegar as coisas mais gerais, depois a gente vai particularizando, ok? Eu queria ter feito um levantamento no banco de teses da CAPES para ver a quantidade de trabalho que tem sobre cinema e educação. Não tive tempo, mas talvez fica a dica aí para um outro momento, fazer um balanço aí, um estudo do estado da arte, da temática, né? Para ver o que se tem produzido no Brasil sobre a temática cinema e educação, né? Eu acho que, assim, primeiro encaminhamento, seu texto tem que passar por uma revisão de ABNT, das normas de ABNT. Então, assim, padronizar citação, como que você cita o autor. E a ABNT trabalha com o autor data página. Então, tem dois modos de você citar, que depois eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu acho que seria interessante você verificar e passar por uma correção, né? Outra coisa é passar por um texto, pedir passar por um corretor de português também. Não vejo isso como um problema, né, até mesmo pelas circunstâncias, né, que você finalizou o trabalho, né? Como o Batista mesmo já falou, ia para fevereiro, trouxe agora para defender em dezembro, então. Mas são dicas que eu acho que são necessárias e importantes para quem vai ler esse trabalho depois, né? Talvez se preocupar com o leitor, né? Bem, enfim, eu acho, Clisma, que o seu trabalho é muito importante, mas aí eu já acho assim que nós tínhamos que problematizar um conceito, ou talvez delimitá-lo melhor. Aí é coisa de pedagogo, tá? Desculpa a picuinha, mas espaço de ensino, importância educativa e pedagógica são coisas distintas. Pelo que o seu estudo apresentou, o Cineclube não teve experiência como espaço de ensino. Teve uma única experiência quando o Cleomar passou filmes na disciplina de didática, usou o Cineclube. Porque quando eu penso
o cineclube como espaço de ensino, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um conteúdo que eu quero ensinar, tá? Então, e aí, me parece que o seu trabalho nos relata isso, né? Que o cineclube foi utilizado, a meu ver, como, a gente pode dizer que ele contribui, né? Ele é utilizado de forma educativa, tá? Então, não acho que pelo que o seu trabalho nos apresenta, ele não é um espaço de ensino, pode ser, mas pelos dados que você nos apresentou, os resultados que você nos apresentou, ele não foi, só uma experiência que você relata com o professor Cleomar na didática, não é isso? Tá. Ele me parece que ele é um espaço educativo, porque por meio da sétima arte, você educa, né? Você forma a pessoa, você forma, trabalha ali com valores éticos, estéticos, conscientização, né? Então assim, você educa. Não posso dizer nem que é pedagógico. Em alguns momentos ele foi pedagógico. Por exemplo, quando nós decidimos passar a mostra da ditadura militar, ele tinha um fim educativo. Qual que era? Conscientizar sobre o movimento que tivemos naquele período de 21 anos, de 64 a 85. E outros momentos, em outras mostras que tiveram, então ele assumiu alguns momentos também facetas pedagógicas. No entanto, ele não é pedagógico também. Ele é educativo. Ele pode assumir a função pedagógica, ele pode se tornar um espaço de ensino, pode. Tem potencialidade, mas não é. Tá? Mas como eu disse, isso é picuí de pedagogo, mas como você traz a discussão para a educação, e aí está tratando da minha formação com nossos conceitos, eu tenho, na obrigação de banco, eu tenho que te alertar para isso, tá? Então eu acho que você poderia sempre trabalhar nessa perspectiva, o cineclube como um espaço educativo, espaço formativo, porque educação e formação está no sentido mais amplo da coisa, da formação humana. O pedagógico é restrito, o pedagógico entra na proposta de finalidade educativa, aí já entra na relação de ensino e aprendizagem, né? Você tem uma intencionalidade no ato, quando eu falo em pedagógico, né? Bom, então é isso aí o que eu queria considerar. Teu trabalho, você poderia ter explorado também, eu acho que faltou algumas coisinhas do tipo, o cineclube ele não contribui só para como um espaço educativo, ele também é espaço de lazer, porque na cidade não tem cinema. Pode ser que pessoas venham aqui só para assistir o filme, e nós sabemos que cada filme começa um debate, há uma saída considerável de pessoas, né? Então talvez você poderia ter apresentado isso, olha, é um espaço de lazer também, as pessoas vêm porque a cidade não tem cinema, essas coisas todas, né? Eu entendo que é um espaço de conscientização e não de formação política, e eu te digo por quê. Devido à finalidade de quem propõe. Veja, é um espaço de conscientização porque ele expressa o posicionamento político de seus responsáveis. Mas para ele ser um espaço de formação política, eu acho que tem que ter a intencionalidade de quem propõe a formação política. Quer um exemplo? Quando o NEAB utiliza do cineclube para formar politicamente os seus militantes, os seus integrantes, aí sim. Então, veja, vou tentar explicar o porquê que eu estou diferenciando isso, Felipe. Quando o NEAB utiliza do cineclube para passar filmes que retratam a luta histórica do negro contra a discriminação racial, ele está ali conscientizando. Agora, se eu utilizo o cineclube para um momento de formação do meu grupo, aí ele pode assumir a forma de formação política, né? Porque você conscientiza a pessoa e não necessariamente você cria uma consciência política ou de classe nela. Você pode utilizar o cineclube para a discussão do NEAB, eu acho que você está trazendo à tona, contribuindo para o público, mostrando para ele o que é a luta histórica dos
negros, contra a discriminação, contra o preconceito, né? Pô, não, mas aí eu formo politicamente. Pô, depende, sabe? Eu acho que nem sempre. Eu acho que aí depende da finalidade em que imposta aí pelos seus idealizadores. Mas aí é ponto de vista, né? Eu acho que a gente centrar muito, a gente corre risco de cavar buraco para as pessoas nos jogar dentro, né? Porque quando você trabalha com essas perspectivas assim, igual por exemplo, formação política é uma categoria muito cara, principalmente para quem milita, né? Então assim, eu vejo porque foi uma experiência que eu tive com a amostra da ditadura. Pô, gente chorar nos filmes e não saber que o Brasil teve ditadura, vai falar que eu formei politicamente? Eu conscientizei, diferente. Porque para formar eu tenho que conduzir o debate para a formação política, né? Não sei, eu acho que talvez você poderia pensar nisso daí, né? Você junto com o João Batista, talvez vocês pensem sobre isso. Então, além de um espaço de lazer, um espaço de conscientização, ele também é um espaço de formação acadêmica, porque o cineclube tem bolsista. E por vezes o cineclube é utilizado pelos professores para levar seus alunos, com finalidades mil, né? Cada professor tem a sua finalidade, mas assim, então o cineclube também é um espaço de formação acadêmica, né? E aí, eu acho assim que você tinha dados demais, e eu acho que você se preocupou em trabalhar com todos os dados e me deixou, pelo menos a impressão que eu tive, eu fiquei um pouco desorientado, sabe? Porque foi muita informação, e não são informações qualquer, são informações importantes, né? Quantidade de pessoas que frequenta, os momentos que tiveram mais, os momentos que tiveram menos, por que as mulheres são predominantes, né? Os filmes que foi passado. Veja, eu acho que se você tivesse reunido os dados, por exemplo, uma tabela só, pegar lá de 2009 a 2014 e analisasse esses dados, trouxesse teorias, sabe? Eu acho que enriqueceria esse do trabalho e ficaria melhor para o leitor, porque ele ia poder ver concentrado esses dados, né? Apesar de que você coloca que a sua proposta é fazer um estudo quantitativo, né? O texto está assim, né? Mas eu achei cansativo, vou ser bem sincero, enquanto leitor, tá? Porque você tem que pensar que isso daqui não é só um requisito para você fechar o seu curso e coroar com chave de ouro, não é isso. Isso daqui, possivelmente, pessoas que eu venho orientar sobre o cineclube vão mandar ler pelo TCC. Vou falar, pô, você já viu, já procurou aqui no campus, quem já escreveu sobre isso? Não, você não conhece? Pois é, então vai lá no biblioteca, tem um TCC do Clismo, dá uma olhada. Sabe, então assim, enquanto leitor, eu achei assim que agora, seu trabalho está riquíssimo. Você fez o trabalho aqui para a posteridade, porque o tanto de dados que você tabulou e colocou em tabela, em gráfico, isso daqui, pô, você adiantou o lado de muitas pessoas que vão fazer trabalho sobre o cineclube, né? Então talvez, assim, eu estou falando que me senti confuso, igual no trabalho está assim, né? Você organizando as suas categorias, olha, então primeiro fator, segundo fator, terceiro fator. Não, então primeiro fator, tananã, segundo fator, tananã. Não, acabou. 3 fatores, nossa, acabou. Não, mas isso foi de 2009, lá vem 2010 e vem de novo. Sabe? Talvez se você concentrasse os dados e desse um tratamento, né, para eles, talvez contribuiria. Porque de ano a ano, por exemplo, você pelo menos me confundiu. Porque são 5 anos que você analisa. São 5 anos, né? E chega num momento, você exige tanto do leitor, porque chega num momento que, pô, ele já me disse isso.
Fica parecendo, fala, não, mas ele já falou isso. Aí você fala, pô, mas já falou mesmo, que eu cheguei em 2013 e começou em 2009. Né? Então, assim, talvez poderia, mas veja, eu não estou falando para, sabe, reorganiza, não estou falando nada disso. Estou dizendo assim, enquanto avaliador, eu tenho que, né, passar por isso. Apesar que é uma posição muito chata esse negócio de ser avaliador, mas ser juiz dos outros é complicado. Bem, então, como eu disse para você, né, assim, aí fica a sugestão, né, talvez para trabalhos futuros, tá? Futuro. Eu acho que talvez em um outro momento, ou para a versão final, você vai, pega minúcias e resolve isso daqui, mas essas questões maiores, estruturais, deixa para estudo futuro. Se estiver pensando em mestrado, essas coisas, porque agora. Mas eu acho que assim, que, vamos supor, olha, os dados que você tem, vou te dar alguns encaminhamentos, por exemplo. Você poderia ter trabalhado da relação Cineclube e NEAB. A quantidade de mostras do NEAB, os filmes, o que contribuiu para a conscientização da luta do negro, a luta histórica do negro contra o preconceito, contra a discriminação racial. Qual é a quantidade de filmes? Qual que foi a quantidade de pessoas que vieram nesse filme? A temática dos negros chamaram mais atenção do que a temática das mulheres ou dos trabalhadores? Porque os números nos dizem isso, os números estão aí. A questão é, qual pergunta que eu faço para eles? Né? Então, fazer esse levantamento, sabe? E trazer, e você nos mostrou que o NEAB é se não o único grupo, mas o grupo que mais utiliza do Cineclube como espaço de conscientização. Né? Então veja, olha o material que tem na mão. Olha o material que tem na mão, sabe? Então assim, contribuiu com a conscientização. E aí, como você faria isso? Aí o teu orientador te ajudaria. Se você entrevistaria, questionaria, eu já não consegui pensar tão longe, mas talvez era uma temática da mesma coisa. O Cineclube é questão de gênero. Gente, será que o debate sobre a mulher, no mês da mulher, contribuiu, conscientizou? Quais foram as contribuições? Porque, querendo ou não, o público maior é feminino. E aí? Sabe? E os relatos das pessoas que nós tivemos, das pessoas que foram debater o filme e se identificou com o filme? Então, de alguma forma, mexeu, alguma coisa contribui, né? Então, eu penso que talvez se você tivesse feito um recorte, você tem material demais. Você tem material demais, sabe? Pô, pesquisa com a vida, sem brincadeira. Né? Se o foco é esse, quiser trabalhar com cinema e educação, você tem um baita de um objeto na mão. Né? Mas eu acho que é recortar ele de uma maneira mais adequada e fazer as perguntas certas para os dados. Porque a maneira como ficou, se você tentou trabalhar toda a riqueza dos seus dados, ficou um pouco repetitivo e às vezes eu não via sentido. Vou te dar um exemplo que eu coloquei aqui. Qual a importância de trazer os dados do maior número de incidências nas alianças na produção cinematográfica? Sabe, qual é a importância daquele gráfico você mostrar que Estados Unidos e Reino Unido foi o país que teve aliança, que teve o maior número de filmes assistidos? Sabe, pode ter tido sentido, ou talvez tenha sentido, mas a maneira como você abordou, o dado ficou ali, você só apresentou, tá vendo? Ó, os filmes que Inglaterra e Estados Unidos produziram junto foram, nas alianças, foram mais produzidos. Ok? E né? Então, de modo geral, assim, como disse a você, né, no atacado seria isso. E aí eu vou passando bem rápido aqui para deixar um tempo o Chico, senão monopoliza a classe, eu não gosto de falar, sabe?